Então, voltamos aqui, vamos continuar então com o nosso outro programa, certo? Eu vou dar então aqui, vou roubar a fala da Maria, falar bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que todo mundo esteja bem. Eu estou bem, um beijo. Vou passar aqui para as meninas para elas darem um oi, depois eu vou começar. Isso, oi meninas, olá. Oi todo mundo. Esperamos que todos estejam bem. Vamos continuar com a nossa programação que está deliciosa e matar a curiosidade que a Bia deixou no programa passado. Isso né? mesmo. Que o pessoal já deve estar se corroendo, né, para saber. Eu tinha parado então, né, para falar um pouco das adaptações de Jorge Amado, de todos os livros que ele teve, que a Vanessa falou, e são um monte. Uma lista. Uma lista gigante de livros, exatamente. E de qualquer gênero. O gênero que você quiser escolher, tem. Bom, é verdade. Muitas, então, de suas obras, elas foram aí adaptadas para cinema, TV, teatro e rádio, bem como também para histórias em quadrinhos. Em 1960, estreou na TV Tupi, né, que não existe mais, mas a gente já comentou em vários programas passados sobre ela, a adaptação de Gabriela Cravo e Canela, né, de Antônio Bulhões de Carvalho, e ela foi dirigida por Maurício Sherman. Em 75, outra adaptação do romance Gabriela Cravo e Canela também foi feita por Walter George Durst, que estreou então aí na televisão pela Rede Globo, que hoje a gente conhece, já conhece ela, ainda tá aí, né? Em 76, estreou no cinema A Dona Flor e Seus Dois Maridos, com a direção de Bruno Barreto. O filme ele foi um sucesso de bilheteria, ele foi assistido por mais de 10 milhões de espectadores e ainda virou aí uma minissérie e uma peça. Em 82 e 87, estrearam aí, respectivamente, no Teatro Capitães de Areia e O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá. A rede, então, Bandeirantes, ela levou ao ar uma adaptação de Capitães de Areia, né, à televisão em 1989. No mesmo ano, a Rede Globo estreou aí a telenovela Tieta, com a direção de Reinaldo Bauri, Ricardo Waddington, Luiz Fernando Carvalho e Paulo Ubiratã. Né? Em 1995, a Rede Manchete ela adaptou a obra Tocaia Grande para a televisão. Em 98, então, foi ao ar aí mais uma adaptação da obra Dona Flor e Seus Dois Maridos, dessa vez em formato de minissérie. Em 2012, o mais recente, houve o remake, né, de 75, de Gabriela, que ele foi exibido aí pela Rede Globo, que tem essa... Ele volta, né, nas novelas antigas e repassa elas, aquelas que foram grande sucesso. E vocês podem ver que, né, Capitães da Areia, Gabriela Cravo e Canela e, né, a Dona Flor e seus dois maridos, eles foram aí os 3 sucessos que mais bombaram aí, que tiveram um monte de adaptações. Estão aí, né? Lógico que teve outras, mas essas foram as mais marcantes ali, essas histórias, né? E olha, isso que a Bia está falando, né, Capitães de Areia, é o livro de Jorge Amado mais vendido no mundo inteiro. Ele foi publicado inicialmente em 37, teve sua primeira edição apreendida e queimada em praça pública pelas autoridades do Estado Novo. Nossa. Em 44, conheceu uma nova edição e, desde então, sucederam-se as edições nacionais e estrangeiras, bem como as adaptações para rádio, televisão e cinema. Jorge Amado descreve, em páginas carregadas de grande beleza, a vida dos meninos abandonados nas ruas de Salvador, da Bahia. No livro, a gente pode encontrar este poema, que é um dos mais bonitos do autor. A cidade dormiu cedo, a lua iluminou o céu, vem a voz de um negro do mar em frente. Canta a amargura de sua vida desde que a amada se foi. No trapiche, as crianças já dormem.
A paz na noite envolve os esposos. O amor é sempre doce e bom, mesmo quando a morte está próxima. Os corpos não se balançam mais no ritmo do amor, mas no coração dos dois meninos não há nenhum medo, somente paz, a paz da noite da Bahia. Então a luz da lua se estendeu sobre todos. As estrelas brilharam ainda mais no céu. O mar ficou de todo manso. Talvez que Iemanjá tivesse vindo também a ouvir a música. E a cidade era como um grande carrossel, onde giravam em invisíveis cavalos os capitães da areia. Vestidos de farrapos sujos, semi-esfomeados, agressivos, soltando palavrões e fumando pontas de cigarro, eram em verdade os donos da cidade, os que a conheciam totalmente, os que totalmente a amavam, os seus poetas. Lindo, né? Muito. Que perfeito, gente. Perfeito, perfeito. E aqui a gente tem uma sinopse, né, da Dona Flor e seus dois maridos, que ela conta a história de Florípides Paiva, que conhece em seus dois casamentos a dupla face do amor. Com o boêmio Vadinho, Flor vive a paixão avassaladora, o erotismo febril, o ciúme que corrói. Com o farmacêutico Teodoro, com quem se casa depois da morte do primeiro marido, o Vadinho, encontra a paz doméstica, a segurança material, o amor metódico. É nesse título que encontramos este breve, mas significativo poema. A viração desatava os cabelos lisos e negros de Flor. Punha-lhe o sol azulado reflexos, no barulho das ondas e no embalo do vento. Rompeu a aldeia sobre o mar de Itapuã. A brisa veio pelos ais de amor, e num silêncio de peixes e sereias, a voz estrangulada de Flor em aleluia. No mar e na terra, aleluia. No céu e no inferno, aleluia. Que coisa Uau. mais linda, né? Pelo amor de Uau. Deus. Né? Eu vi com a... É com quem? É com a Juliana Paz, o Celulari e o Marco Nanini, se eu não me engano, uma das versões de Dona Flor e seus dois maridos. Se eu não me engano, não. Nossa, essa é não é a Juliana Paz. A Juliana Paz é com outro já. Olha, gente, tem muitas versões. Agora na minha cabeça tem um monte. Muitas, claro. Várias. É, exato. Essa da Sônia Braga, no tempo que ela ainda morava no Brasil, né? É de 75, se eu não me engano, a produção, dos anos 70. Essa eu não vi, eu vi duas outras, que eu não estou lembrando quem é a atriz, mas eu sei que era o Celulari. Um deles é o Celulari. E o Vadinho. E o Nanini é o outro. A atriz eu não tenho certeza de quem é. Agora, a Juliana Paz passou esses dias, de novo, o filme, que é a Juliana e o... Ai, aquele ator Marcelo Faria. Ele é o Vadinho. Eu acho que esse deve ser o filme. Então, olha quantas adaptações. A gente até se perde, né? Coloca a atriz de uma na outra. Foi exatamente o que aconteceu quando a gente falou de Shakespeare, né? Romeu e Julieta. Sim. Quantas Julietas? Não é? As Julietas, né? Os diferentes Romeus, exatamente. Julieta, então, eu sou uma delas também, só que eu ainda sou desconhecida. Já. Ai, que mas, bacana, olha, mas é uma coisa fantástica. E, meninas, olha, não vamos demorar para entrar em Luiz Fernando Veríssimo. A gente pula de Jorge Amado para Veríssimo, né? Há um tempo muito grande, até porque Jorge Amado, ele nunca escreveu uma comédia, uma sátira, sempre eram romances, né? E romances ou muito bonitos ou trágicos, diferentemente de Veríssimo.
que talvez tenha escrito 1 ou 2 romances na vida, mas normalmente sempre com a criação de, assim, textos extremamente satíricos. E ele é um dos mais lidos autores de sátiras, contos, crônicos, Olha, crônicas, perdão. Esses 2 exemplos, né, eles dois, é para a gente ver como na literatura brasileira a gente tem de um tudo, né? Exato, de um Pra tudo, uma diversidade. Exatamente, Vanessa. Não é, Bia? Uma diversidade tão grande, tanto que um escreveu de gigantesca. romance e de drama, né, de trágico, agora o outro é sátiro, humor total. Exato, e ama, assim, né? o que o Jorge Amado escreveu, por isso que nós trouxemos juntos, né, os dois, Jorge Amado e Veríssimo, né? Nós entendemos que fosse melhor assim, ouvinte, por quê? Nós estamos aqui contrapondo 2 grandes ícones da literatura brasileira, porém totalmente diferentes. Né? E essa diferença é que dá a tônica, é que complementa a nossa casta literária. Então, vamos falar um pouquinho de Veríssimo? Olha que interessante. Luiz Fernando Veríssimo, ele nasceu em Porto Alegre, gaúcho da Gema, em 26 de setembro, signo de Libra, como eu. Em 26 de setembro de 1936. Ele é um escritor, humorista, cartunista, tradutor, roteirista de televisão, autor de teatro e romancista brasileiro. Já foi publicitário, e revisor de jornal. Vamos lembrar, gente, que o jornal impresso, né, o chamado tabloide, era um mecanismo, era um veículo de comunicação fantástico. Sim. E importantíssimo, né? Exatamente, fortíssimo. As famílias mais abastadas, né, dos anos 60, 70, 80, 90, até 2000, né, todas elas sempre tinham jornal em casa. Tinha né? aquele jornaleiro que entregava todas as manhãs a notícia quentinha, né? Exatamente. Então, o hábito de ter o jornal em casa era uma prática muito comum. Né? Nem se pensava diferente. Todo mundo tinha um jornal em casa, né? Não existia como não ter. Hoje, com a internet, obviamente que os meios de comunicação, através de papel, eles deixaram de existir. Hoje a gente precisa de um jornal para fazer alguma atividade, a gente precisa se mover céus e terra. Exatamente, exatamente. Não é tão comum, não. Então, veja, o Veríssimo, ele tem mais de 80 títulos publicados. E ele, assim, né, ainda é músico, tendo tocado saxofone em alguns conjuntos, tem mais de 80 títulos publicados, é um dos mais populares escritores brasileiros contemporâneo, é filho do também escritor Érico Veríssimo. Que também é bem famoso, que no caso a gente falou aí que era o quê? Amigo do nosso querido Jorge Amado. E lá, exatamente, do Jorge Amado. Quer dizer, olha, já está tudo, só a geração que muda, né? Só a geração que muda, porque ele é de 36, né? E o Jorge Amado é de 12. Então, 12, 22, 32, aí 24 anos de diferença entre eles. Então o pai dele que estava lá, né? Exatamente, uma geração completa, né? E ele viveu parte da sua infância e sua adolescência, olha que interessante, nos Estados Unidos, com a família, em função de compromissos profissionais assumidos por seu pai, que era professor da Universidade da Califórnia, em Berkeley, de 43 a 45. E também diretor cultural da União Pan-Americana em Washington, D.C., de 53 a 56. Então, vejam bem, como consequência disso, cursou parte do primário na cidade de São Francisco, em Los Angeles, e concluiu o secundário na Roosevelt High School, em Washington. Ou seja, meninas, ele teve, né, o crème de la crème em termos de educação.
Teve um estudozinho básico, assim, vamos dizer. Estudozinho básico, se alfabetizou. Sabe? Não é por nada, meninas, mas pelo amor de Deus, olha a vivência dele naquele tempo, sabe? Naquele tempo, se a gente voltar aqui no Brasil, nessa época, se eu não me engano, nos anos 50, 60, nós tínhamos, acho que 40% ou 60% da população brasileira analfabeta. Então, quantos passos ele acabou ficando à frente? Você percebe? Então, assim, quando a gente para e pensa, né? Ah, mas ele se tornou um ícone da literatura. Muito talento? Muito talento. Também. Mas também ele teve alguns pequenos empurrõezinhos. As oportunidades. Muitas coisas foram abrindo caminhos para ele, né? Exatamente. Já tinha um pai super influente. Exato, exato. Principalmente para poder se tornar o quê? Para poder se tornar a pessoa que ele se tornou, né? Que é um grande escritor, né? E a gente Mas agradece, aí, né? Todo o interesse dele em seguir os caminhos do pai ali. Exato, exatamente. E falando em caminhos do pai, né? Como a gente estava conversando, que ele já era escritor, aos 14 anos de idade, ele produziu, junto com a sua irmã, Clarissa, né? E um primo deles, um jornal periódico com notícias ali da família deles. Ou seja, começou ali, né, o seu caminho de escritor ali. Era o grupo da família. Exatamente. É o famoso grupo da família hoje em dia no WhatsApp, né? Verdade. Então, esse jornal, ele era pendurado no banheiro da casa deles e se chamava O Patentino. Patente, né, é como é conhecida a privada lá no Rio Grande do Sul. Então, como eles penduravam em cima do banheiro, né, no banheiro, ele chamava O Patentinho. Porque usava-se muito a leitura, né? Jornal. Hoje é a coisa mais horrorosa de ser feita, mas todo mundo praticamente vai ao banheiro com o celular na mão, né? Que não era para fazer, mas faz. Antigamente, vocês se lembram? Era uma revista, um jornal, né? Exatamente. Né? O banheiro, eles falam tanto hoje na internet, né? Que não se deve levar o celular e tudo mais, mas antigamente era tão comum um revisteiro no banheiro. Mas aqui a questão do celular é porque o celular fica aqui, né? Ó. Exato. Então tá num contato muito, né? Tá no rosto, tá muito próximo da boca e tudo. E o banheiro, por mais limpo que o banheiro seja, né? A gente sabe que tem mais hermes. Exatamente, tem todos esses cuidados. E o jornal e a revista ficavam ali bonitinho, já era uma composição do banheiro, né? Já fazia parte. Fazia parte ali da arquitetura, do design. Do design do banheiro, era bem bacana isso, né? Muito legal. As coisas mudam de um jeito muito maluco, né? Nossa, nem fale, pelo amor de Deus. E no período que ele viveu em Washington, Bia, o que acontece? Bom, no período que ele viveu lá, o Veríssimo, né? Ele desenvolveu ali uma paixão pelo jazz, né? Tendo ali começado a estudar saxofone, como a Má comentou. E em frequentes viagens a Nova York, nada mais nada menos que Nova York, né? Ele assistia a espetáculos dos maiores músicos da época, inclusive Charlie Parker e Dizzy Gillespie. Gillespie. Dizzy Gillespie ele jazzista famoso. E aqui a gente tem alguns nomes, né? Que eu tenho certeza que todos conhecem, como Louis Armstrong. What a Wonderful World. Quem não conhece? Não tem como não conhecer, né? Não tem. O jazz é um estilo musical clássico, né? Qualquer um que ouve qualquer tipo de música tem que ter ouvido jazz alguma vez na vida, porque ele parece que é uma base, né?
Ele é, exatamente, e ele é, né? Ele traz toda uma história de musicalidade que, que, por exemplo, outros não têm. Se a gente busca, né, algumas bases como jazz, o chorinho, Sim. né? Quando você traz a musicalidade brasileira, aí você se perde, realmente, né? A gente está acostumado... Eu já penso logo em Djavan, né? Porque Djavan vem todo do jazz ali, e aí fez aquele estilo que é só dele, mas embasado no jazz. Claro! Não Mas tem, teve... é inevitável, né? Exatamente, teve lá. Claro, não tem a menor dúvida. Sensacional. Sensacional. Continua, Bia, que a gente cortou a Bia. É, Ave Maria. Cortou o quê? Vocês estão aí complementando o que eu disse. Mas é só a gente achar um assunto que a gente gosta, que a gente começa e não quer parar mais. Não para mais. Mas então, voltando aqui para Porto Alegre, né? Ele voltou então para Porto Alegre em 56, onde ele começou a trabalhar no departamento de arte da editora Globo, olha só. A partir então de 60, ele fez parte do grupo musical Renato e seu Sexteto, que se apresentava profissionalmente em bailes na capital gaúcha, né? Que era conhecido como o maior sexteto do mundo, né? Nossa. Ali que ele era super, porque ele tinha 9 integrantes, então não era um sexteto, né? Era 9 integrantes. Era um noneto. Então era o maior sexteto do mundo, entendeu? Mas, Bia, olha, eu vou falar aqui um pouquinho, rapidinho, mas eu quero que a gente também continue deixando os nossos ouvintes curiosinhos para o próximo programa. Mas eu quero só falar aqui que entre 62 e 66, ele viveu no Rio de Janeiro, né, onde trabalhou como tradutor e redator publicitário, e onde conheceu e se casou em 63 com a carioca Lúcia Helena Massa, a sua companheira até então, e mãe dos seus 3 filhos, Fernanda, de 64, Mariana, de 67, e Pedro, de 1970. Em 67, de novo em sua cidade natal, ele começou a trabalhar no jornal Zero Hora, a princípio como revisor de textos, né, copdesk, e em 69, depois de cobrir as férias do colunista Sérgio Jockman, e poder mostrar a sua qualidade e agilidade, né, do seu texto, ele passou a assinar a sua própria coluna diária no jornal. Olha que legal. Então, suas primeiras colunas foram sobre futebol, abordando a fundação do estádio Beira-Rio e os jogos do Internacional, o seu clube do coração. Claro, não podia faltar, né? No mesmo ano, ele se tornou, então, redator da agência de publicidade MPM Propaganda. Olha onde ele já começou ali o seu caminho. Já começou a chegar. Uhum. Exatamente, a gente vê claramente a trajetória, a crescente, né? Assim. Exatamente, a gente vê claramente. E aí, agora que a gente vai deixar todo mundo curiosinho para ver o resto dessa história. A crescente está assim, mas agora vai dar uma paradinha aqui, aí depois tem que continuar. Exato. Daqui, no próximo programa, a gente conta o resto. Eu deixo um beijo para todo mundo. Um beijo também, espero que estejam gostando e se divertindo com a gente, tá muito gostoso. E até o próximo programa, fiquem bem. Até. Um beijo. O próximo programa tem mais, né? Até semana que vem, então. Um beijão e tchau, tchau.